Veio por quê, então? Tô indo pra programação. Ontem foi incrível. Mas não faz sentido participar sozinha. Tá ok, Vanessa. Vou me arrumar. Me dá um minuto. O amor verdadeiro não é querer ser feliz, mas fazer o outro feliz. Nunca deixe seu parceiro para trás. Casamento não é um contrato, é uma aliança. Espero que eu possa levar vocês que estão passando por tribulações no matrimônio até o porto, para navegarem em uma das próximas edições do Cruzeiro Católico, pois amo finais felizes. Mãe, abençoa nosso Cruzeiro Católico. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Olá, navegantes. Ô apóstolo, debilidade humana, mas chamada divina. Hoje, 31 de março, terça-feira, Jesus comove-se ante a debilidade dos seus. Sabe que em poucos dias padecerá muito por nossa salvação. E com discrição e delicadeza, lamenta-se porque um deles lhe trairá. Ninguém crê ser isso possível. Simão Pedro, que ama sinceramente o Senhor, faz todo tipo de declaração. Mas a realidade, 3 dias depois, negou 3 vezes conhecer o Nazareno. Temos aqui o mistério da debilidade dos apóstolos, escolhido pelo mesmo Jesus Cristo. Todos e cada um somos mais ou menos como Judas ou Simão Pedro. O melhor disto é que Deus não deixa de nos chamar a seu lado. E sempre nos perdoa se, como Pedro, sabemos chorar. Senhor Jesus, desconfio das minhas forças. Sem ti não posso te seguir. Obrigado porque me tens chamado, mas, por favor, tenhas paciência comigo e não me deixes apesar de que eu te deixasse. Peço a São Pedro que com seu coração sempre possa retornar a Deus. Avancemos para águas mais profundas. Santo dia. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.
eu já era formada em psicologia, né, e trabalhava já com sofrimento humano. As pessoas procuram um psicólogo quando estão em estado de sofrimento, mas é diferente, né, quando você está ali auxiliando alguém a dar conta do seu sofrimento e quando você é a protagonista, né, da história e está vivendo o seu próprio sofrimento. Então tem algumas particularidades ali que eu não conhecia, né, a teoria não tinha assim me preparado para viver. E o sentimento de impotência realmente, né, que você citou, talvez seja o maior, né, porque eu via o meu irmão ali morrendo aos poucos e eu não podia fazer muito. O que eu podia fazer, o pouco que eu podia fazer, era ser suporte, era ser companhia, era oferecer para ele o meu lar, né, a minha casa, a harmonia que a gente vivia na nossa família. Então, o que eu podia oferecer para o meu irmão era isso. E para mim, né, em algumas situações, eu achava muito pouco, eu achava que não era suficiente. E também algumas questões, né, nós somos humanos, a gente, quando sofre, é inevitável você se perguntar, e acredito também que seja até bom se perguntar para a gente conseguir construir um sentido para o nosso sofrimento. Mas em diversos momentos eu me perguntava, né, o porquê do Bruno, meu irmão se chamava Bruno, o porquê do Bruno estar vivendo tudo isso, né, no auge ali da vida, da juventude, e ver a vida se acabando, e me perguntava, né, por que também eu e minha família naquela condição, naquela situação. Então essas perguntas sem respostas, né, no primeiro momento, mas que ajudavam ali a construir um sentido para o meu sofrimento, muitas vezes era o que me angustiava, era o que me perturbava. Aceitar, eu acho que foi um período em que eu tive que eu entendi o que era fé. Eu acho que foi viver a minha fé, porque as pessoas falavam para mim assim, olha, pede a Deus, né, reza, faz novena, faz vigília, vai para o monte, né, que Deus vai curar o seu irmão. E dentro de mim eu entendia que a fé, né, era eu estar ali disposta a viver o que Deus tivesse para eu viver, porque eu sabia que Deus poderia curar, mas Deus também não poderia curar, e eu precisava estar ali disposta a viver o que Deus quisesse, né, que eu vivesse, que o meu irmão vivesse. Então, desenvolver isso, né, foi um processo que foi difícil, que talvez tenha sido a minha maior dificuldade, mas que foi talvez o que me proporcionou uma maturidade de fé que eu não teria conseguido em nenhuma outra situação, sabe, da minha vida. Deus entrou no momento, sabe, que nós começamos a enxergar no meu irmão, isso aí que Santa Faustina fala, enxergar no meu irmão o Cristo. Era difícil, né, a rotina era uma rotina intensa. O meu irmão chegou um momento que ele precisava de alguém com ele 24 horas, né? Ele não conseguia comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, enfim, ele não conseguia dar conta de se virar, né, na cama. Às vezes o corpo doía, ele precisava de alguém ali para mover ele na cama. Então, era uma rotina pesada, sabe? Dolorosa e que era cansativa, mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né, o próprio Cristo, e foi algo assim, real. A gente sentia como o sofrimento, né, nos aproximava do próprio Cristo, nos aproximava de Deus. Então a intimidade que nós vivemos com Deus naquele momento foi algo que nós não experimentamos, né, em nenhum outro momento da nossa vida. Então eu acredito que sim, o momento que Deus entrou foi nesse momento, assim, no momento que, né, os nossos olhos se abriram e nós começamos a enxergar no meu irmão o próprio Cristo, e tudo que nós fazíamos para ele, nós fazíamos com amor, nós fazíamos com disposição, nós fazíamos ali, né, por inteiro, porque a gente enxergava nele nosso Senhor. E eu acredito, sabe, que a gente só deu conta de passar por tudo com leveza, né, porque as pessoas que vinham aqui em casa, elas depois falavam, né, nossa, como que vocês, né, um casal jovem, deram conta, né, de cuidar de um paciente numa fase terminal, e assim, com essa leveza, né, por conta, acredito, dessa presença, né, de Deus que a gente percebeu nesse período, e por considerar, né, que Cristo estava realmente com a gente na presença do meu irmão, como diz aí Santa Faustina. Eu acredito que nenhum sofrimento é em vão, sabe?
mesmo que seja pequeno, né? Eu acho que mesmo que não seja um sofrimento nessa dimensão toda de uma pessoa em câncer, em fase terminal, mesmo que seja um sofrimento ali pequeno, né? Às vezes os sofrimentos dos nossos cotidianos, do nosso dia a dia, nenhum sofrimento é em vão, sabe? Mas o que eu penso também é que a gente precisa saber sofrer, né? Eu acho que talvez ele se torne um sofrimento vão se a gente não colocar nele um sentido, não der para ele um significado. Eu costumo dizer que todo sofrimento ele traz uma dor e uma lição, né? Ele vai trazer uma dor e uma lição. Se a gente foca ali na lição, o sofrimento ele vale a pena, né? Ele nos transforma. Eu acredito que o sofrimento ele nos traz maturidade, ele nos enobrece. Porém, se eu foco só na dor, né? E às vezes rejeito e nego e não quero, né, passar por aquilo, não quero aceitar aquela dor que o sofrimento me impõe e brigo às vezes, né, com o sofrimento e não construo um sentido para ele, aí talvez ele se torne vão na minha vida, né? Eu vou sofrer e não vou crescer, e não vou amadurecer, e não vou me tornar melhor com esse sofrimento. Mas se eu construo um sentido, o sofrimento ele tem, né, uma função muito significativa. E o que me ajudou, né, nessa construção de sentido para o meu sofrimento, né, de significado, eu acredito que primeiro foi a fé, né, a minha fé. Eu cresci na Igreja Católica. A Igreja Católica ela já ensina pra gente, né, que o sofrimento ele tem um sentido. O sofrimento de Cristo foi o que nos redimiu. Então o sofrimento ele não é em vão, ele tem ali um sentido, ele tem um porquê, ele tem um significado. Então isso foi algo que me sustentou também no meu sofrimento e de uma maneira prática, né? O que me ajudou muito foi o seu livro, né? O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Quero até te agradecer por essa obra, porque foi algo assim que me alimentou, sabe? Durante esse período de sofrimento. Era um livro que eu lia em doses, eu costumo brincar, né? Em doses homeopáticas. Cada dia um pouquinho, eu lia sem pressa. Cada dia lia uma página, né? E naquele dia o que eu lia sempre tinha algo, uma fala de um santo, uma frase, às vezes sua, né? Ou às vezes uma citação, algo que me ajudava nessa construção de sentido e que eu via que eu ia conseguir passar por aquilo, né? Que vivendo aquela experiência, né, com amor, com misericórdia, com fé, que tudo ia ficar bem e que aquilo ali teria frutos, né, na minha vida, enfim. Então, foi através disso, da fé, do seu livro, da Eucaristia, né, das conversas com os sacerdotes, né, as infinitas orientações. Então, foram os recursos, sabe, que eu utilizei para a construção de sentido, de significado para aquele momento, para aquele sofrimento que minha família estávamos passando e que foi o que nos ajudou, sabe, a nos manter de pé, né, e a suportar todo o peso daquela fase. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola.
Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado com teu sangue. Chegou o momento de dobrarmos o joelho, elevarmos nossa alma no 7º dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 60 60. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos queridos, povo amado de Deus, chegou a hora do testemunho. E como é importante, porque nós ficamos edificados de um Deus que fez, de um Deus que faz, de um Deus que realiza maravilhas em nossa vida. Veja esta maravilha agora. Meu filho teve Covid em Juazeiro e passou 3 dias no hospital. E no dia 13 de maio, numa quinta eucarística, eu tinha levado todas as minhas imagens de Jesus das Santas Chagas.
E meu filho foi mudar de leito e a imagem caiu. E a moça pediu desculpa, a enfermeira, eu disse que era prova de vida. Às 6 horas, meu filho foi chamado para ser entubado. Quando foi 7 horas, foram subir com ele, estavam na hora da quinta eucarística para Reginaldo Manzotti, no dia 13 de maio, e era a quinta do jejum, e nem tinha almoçado eu nem meu filho. Meu filho subiu, não pôde levar nada, só levou um kit de higiene e não pôde levar o terço de Jesus das Santas Chagas. Eu botei o terço no kit de higiene. Quando ele subiu para entubar, a enfermeira encontrou o terço dentro e pendurou no soro. E o meu filho não foi entubado. Passou 5 dias na UTI, mas não foi entubado. E botaram uma televisão para ele, em frente ao leito, ele assistindo evangelizar todos os dias que esteve lá. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Filhos amados, acompanhe este material que foi preparado com muito carinho pela nossa equipe para que você possa saber mais da obra Evangelizar é Preciso. Acompanhe. Na obra Evangelizar, um dos nossos carismas é a leitura orante da palavra. Bíblia aberta, cartilha de oração. Meditamos, praticamos e multiplicamos o que Deus nos fala. Queremos nos deixar ensinar pela palavra. Na leitura orante, lançamos sementes de esperança nos corações. Como é maravilhosa a graça de Deus. Vem com a gente viver esta missão de amor e entrega, porque evangelizar é preciso. Querido povo de Deus, filhos e filhas, como Deus suscita dentro da igreja novas experiências de evangelização. A obra Evangelizar é Preciso é fruto da ação do Espírito Santo. Evangelizar com novo ardor, com novos métodos. Por isso, nós acreditamos nesta obra, e eu sei que você também acredita. Mas para que essa obra permaneça, cresça, é preciso que você nos ajude colaborando mensalmente, colaborando com generosidade. Olha, obrigado a você que colabora, mas que tal você pedir para o seu amigo, sua amiga, seu parente, pessoas que estão perto de você para que também se torne um associado? 0 operadora 41 3221 6060, fale com os nossos atendentes, ou você pode entrar no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos fortalecer esta obra que é benfeitora nacional e que só faz o bem. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.
Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa. Para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Meu marido sempre foi um homem muito controlador. Chegava até a duvidar da minha capacidade de tirar minha carteira de habilitação. Vejam só como são as coisas. Lá foi ele primeiro a fazer a prova de habilitação. E ele passou. Mas vocês acreditam? Só da quarta vez. O bandido chegou em casa, falou comigo assim: meu amor, se eu passei da quarta vez, imagina você. Pode esquecer, é impossível. Mas eu não levei isso como afronta. Um dia, conversando com uma amiga, ela me encorajou. Ela falou comigo assim: Ana Maria, não é impossível tirar a carteira de habilitação. Eu já passei por uma situação semelhante à sua. O meu marido também não acreditava nas minhas condições de tirar a carteira. E eu passei. Se eu fosse você, fazia o processo aonde eu fiz, na Autoescola Mundial do Pérola. Lá os profissionais são bem capacitados, são pacientes, eles vão te ajudar. Lá fui eu. Fiz a autoescola, me matriculei, fiz a legislação, mas tudo isso no silêncio, sem falar nada pro meu marido. Chegou o grande dia de tirar minha carteira de habilitação. Gente, eu peguei com Deus, rezei demais, pedi força, coragem, parti pra cima e fui tirar a carteira. E vocês adivinham? Aprovada de primeira. Ah, não me contive? Tive que ligar pro meu marido. Liguei pro meu marido e falei assim: alô, oi amor, aqui, sabe aquela mulher que o marido só passou da quarta tentativa e que falou pra mulher que ela não ia passar de jeito nenhum? Então, muito prazer, é a sua esposa, viu? A mais nova habilitada de Governador Valadares. E aqui, pode me dar os parabéns, porque eu passei de primeira, tá? Você me deve essa, me paga um jantar, tá bom? Beijo, a gente se vê.